Fala pessoal, estamos aqui no mais um bate-papo no Business Coffee, né, Abranches? Opa, ó o coffee aqui, ó. Hoje recebendo um grande amigo nosso, né, que faz parte do Mestre do Sucesso que também. está aqui. A gente brinda café? Não sei se brinda café. Ah, brinda? mas no nosso caso nós sim, vamos fazer né? aqui, ó, Que o nosso... com a Doco Café, Com a Doco brindando Café, pô. com esse cara que está aqui, ó. Eu quero apresentar a vocês Henrique Dantas Pinto, que é uma personalidade do esporte brasileiro que, por causa da enorme competência que tem, extrapolou as áreas de um campo de rugby e foi para muito, muito além disso, entrando na área do conhecimento acadêmico, científico, para ajudar você e a nós que estamos aqui, né, mais ou menos sedentários, Exatamente. né, a tomar conta do corpo de um jeito bacana. Porque E o vamos cara aprender um pouquinho com ele, né, sabe Abranches? tudo de cross, sabe tudo de como cuidar do corpo de uma maneira adequada. Mas antes eu quero saber dessas origens aí. Henrique Dantas Pinto, de onde vem esse nome? Quais são as suas origens, a sua árvore genealógica, Henrique? Eu busquei um tempo saber, né, as minhas origens e foi uma história impressionante, porque Isso é curioso, a história da família da minha mãe é uma mistura de holandês, índio e negro. Então, de uma parte você tem o holandês, que é o Dantas, e da outra parte você tem índios e negros que não tem sobrenome, né? Então tem lá o Dantas Rodrigues, né, o nome completo da minha mãe, mas assim, a parte mais forte que tem ali da minha família é essa mistura de holandês, europeus, né, negros e índios. E aí pro lado do meu pai, espanhóis e portugueses. Mas eu sou o autêntico brasileiro, que é aquela misturada tudo. Nasci em São José. Nasci em São Paulo e vim com 7 anos de idade para São José, meus pais buscando qualidade de vida. Vocês vão perceber por que nós estamos falando do Henrique como um personagem assim vivo, intenso, dessa relação entre o business e o coffee, na realidade entre a quadra e a academia, a sala de aula, os livros, a produção científica, porque ele teve essa capacidade de conquistar tudo que podia dentro de um campo de rugby. Foi. Não foi? Graças Quantos a Deus. títulos, Henrique? Olha, Você jogou pela seleção brasileira. eu joguei... Primeiro pelo time. Comecei a jogar rugby pelo São José Rugby, e aí a gente foi campeão brasileiro juvenil, e aí desse time de campeão brasileiro juvenil foi muita gente para a seleção juvenil, então em 98 eu estava já jogando pela seleção brasileira juvenil. E aí Com que emendou, eu estava ali com 17 anos, e aí eu emendei praticamente... Fiquei um ano de adulto sem jogar pela seleção brasileira. Com 20 anos fui convocado pela seleção brasileira adulta. Então aí eu fiquei até 2012, foi quando me aposentei do rugby. Mas eu fiquei ali de 2000, contando com a seleção juvenil, de 98 até 2012 jogando pela seleção brasileira. 98? 98. Foi o 14 anos? Foi 15, 16 anos. Foi a primeira convocação da seleção brasileira juvenil. Aí a gente jogou um sul-americano juvenil em 99. Foi a primeira vez que a gente jogou um campeonato, que eu joguei um campeonato juvenil pela seleção, em 99, né? E a partir daí foi todo ano praticamente jogando. Nossa, eu lembro que grande parte da seleção era do São José. A minha geração foi uma geração vencedora, né? Então não sou... O rugby não é um esporte que um indivíduo consegue fazer uma diferença absurda. É um esporte onde o coletivo é muito forte. Então a gente teve assim, a sorte de ter uma base muito forte aqui da seleção brasileira. Então, pelo São José, eu fui 8 vezes campeão brasileiro participando do time, 6 vezes jogando. Então, assim, uma geração inteira que ficou 10 anos ganhando tudo. E você falou 16 anos. O que esses anos todos deixaram de marcas no seu corpo? Várias, né, Henrique? Várias. Inclusive, a minha aposentadoria no rugby foi por conta de uma lesão que eu não consegui tratar no quadril. Então, assim, foi uma lesão que eu demorei 1 ano e meio para tratar. Nesse 1 ano e meio... Isso foi durante um jogo? Não, é lesão crônica isso, né? Mais ou menos como... vai se agravando durante o tempo. Mas é desgaste? É desgaste, desequilíbrio muscular, porque a gente fala que a gente foi cobaia. O treinamento esportivo foi desenvolvendo e quem era atleta era que vamos testar. Então a gente sofria muito, a gente passou muito tempo treinando e de maneira exagerada até hoje em dia. E não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não tinha ciência de treinamento desenvolvido. Entendeu? Mas interessante que São José tornou-se tão importante. Vocês construíram uma história do rugby no Brasil a ponto
da confederação vir para São José dos Campos, né? Exatamente. Aqui, chegou uma época que a seleção brasileira era 80% do São José. Então não tinha por que você ter uma sede em outro lugar. Então o CT, o Centro de Treinamento, até hoje tem uma sede de treinamento aqui em São José. Tem um polo da seleção até hoje em São José. Mesmo o São José não sendo mais ainda um time tão expressivo que coloca tantos jogadores na seleção, ainda tem jogadores na seleção, mas não é tão forte. Hoje em dia você consegue mesclar muito mais. São 3, 4 jogadores de cada time. A minha geração eram 8, 9, 10... Na seleção de 15, às vezes iam 12 jogadores de São José para a seleção. E por que a seleção aqui era tão forte de São José? Eu acho que juntou um bando de maluco, foi um pouco de sorte mesmo. Era um bando de maluco com 13, 14 anos de idade que se juntava e ninguém faltava treino. Quando alguém faltava, a gente ia correndo na casa do cara antes do treino para achar, não, ninguém vai faltar. Aliás, não. Eu quero aproveitar aqui e dedicar esse programa a uma pessoa, um amigo meu. Chama-se Fernando Castellani. Legal. Fernando, apaixonado pelo rugby, trabalhou comigo na TV. Olha só que legal. Seu também, né? E sabe que o Fernando foi um grande incentivador do rugby nacional que pouca gente conhece. Porque muito do incentivo que ele tinha quando ele trabalhava na ESPN colocou o rugby na TV. Olha isso. Então o rugby ficou massivo, passando no campeonato mundiais. Aí da projeção, né? Porque ele estava ali dentro, ele mexeu nos pauzinhos dele. Agora, as rivalidades do futebol, as rivalidades do vôlei, também se reproduziram no rugby. A Argentina tem um time forte também. Né? A Argentina tem um time fortíssimo, mas não é rival do Brasil. Não é rival. Não é rival. Inclusive, a gente, quando ia jogar na Argentina, era super bem tratado. Olha só que diferença. O povo ama a gente lá. E é porque, assim, eles são muito melhores que a gente. A primeira vez que o Brasil ganhou um jogo contra o time da Argentina foi a minha geração, que a gente ganhou de 7-0, que seria como se fosse 1-0, aquele 1-0 magro no futebol, entendeu? Mas ficou 40 anos sem ganhar, entendeu? Sem ter nível para ganhar da Argentina. Então, assim, não era rival. A gente aprendia muito, a gente vivia indo para lá, passando meses lá, treinando lá para aprender com eles. Né? Eles têm uma cultura de rugby muito forte. A colonização inglesa lá deixou marcas dentro do esporte deles. Então, assim, quem tem dinheiro joga rugby. Até hoje é assim. Olha lá. só. O futebol é um esporte mais periférico, é um esporte mais do povão. A galera que tem mais dinheiro, tanto nas escolas de elite da Argentina, a educação física, a partir do primeiro colegial, é só rugby para homem e hóquei de grama para as mulheres. Agora, o Henrique, hóquei de grama é fortíssimo lá. Você vê a projeção do rugby hoje, nacionalmente falando. Ele tá ganhando corpo? Como é que tá isso aí, falando em negócio, a projeção do próprio rugby? Como que você vê isso hoje? Olha, sabe que, para falar assim de business, a Topper chegou uma hora que ela abraçou a causa do Seleção Brasileira. E ela ficou durante, acho que 7 anos como patrocinadora oficial do rugby. Foi uma época que o rugby cresceu muito, que deu condições da Seleção Brasileira jogar circuitos mundiais e tudo mais. Mas, como todo esporte brasileiro, se você não está em ano de Olimpíada e ano de Copa do Mundo daquele esporte, você acaba tendo um momento de gap, assim, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, o rugby, ele tenta se modificar, né? Ele tenta isso até, inclusive, no mundo inteiro. Ele tenta criar ligas mais fortes para as seleções, porque criou um gap muito grande. Os países europeus e África do Sul, Nova Zelândia, Austrália e Argentina se descolaram do resto do mundo. Né? Então, assim, todos os países que são medianos, incluindo ali o Brasil, ele está passando por uma reformulação, criando ligas para fomentar, para que você tenha a capacidade de manter jogadores profissionais. Porque é isso que faz com que você vê que na Austrália é bem forte isso aí lá, né? Colonização inglesa para o rugby é sucesso. Nova Zelândia também. Nova Zelândia, África do Sul, Austrália, todos os países de colônia inglesa têm um rugby um pouco mais forte. Agora, uma coisa que traz você para o contexto do negócio, do business, é que, e aí vem a pergunta, alguma dor que você sentiu, não vou dizer apenas física, mas algum incômodo intelectual que fez com que você extrapolasse as áreas do campo e adentrasse o mundo acadêmico, porque você estudou, você fez mestrado, doutorado, escreveu um livro de 5.000 páginas. Como é que é essa história aí que Exatamente, você fez? né? Olha, é um assunto muito sério, cara, que é até um tema para um outro
E detalhe, hein? Bem culto, hein? Pra você ver, às vezes a gente vê, né? Tem essa ilusão que às vezes igual, a gente se baseia muito no jogador de futebol, né? Que às vezes vem da periferia, vem de um certo tipo de educação. E às vezes eu mesmo vejo, você mesmo, Henrique, o quão culto você é, quer ver que você lê bastante, você estuda bastante, está sempre à frente de muitos profissionais que a gente conhece, né? O grande negócio é que o esporte, ele toma a sua vida. Né? Só que quando você é atleta, ao mesmo tempo que você dedica toda a sua vida ao esporte, você fica muito tempo tendo que descansar, senão você não rende. O atleta tem que descansar. Nessa hora de descanso, o que o atleta faz? Um atleta de verdade, ele não fica indo para balada. Ele não tem aquela vida se priva, né? Ele controla os vícios dele. Ele vai ter que combater vários vícios para poder manter a performance. E nessa hora, você ter uma boa orientação de alguém que fala, um empresário, no caso do jogador de futebol, assim, um empresário que vai falar, cara, você tem que estudar. Normalmente é o pai do cara ou o empresário, né? Tem que dar essa orientada. O que o meu pai garantia era o seguinte, você tem que fazer faculdade. Então eu fui fazer faculdade. Quer dizer, então você diz para mim que o papel dos seus pais foi fundamental para isso? Não, fundamental. Cara, tem que fazer a faculdade. Mas, assim, uma coisa que eu sempre tive a visão é que depois que eu parei de jogar, eu tinha que fazer alguma coisa. Né? Isso, muito atleta se perde nessa. Ele não pensa nisso. Inclusive, esse tema importantíssimo, eu conheço jogadores que passaram por depressões fortíssimas quando se aposentaram. Eu tive uma depressão, mas foi uma coisa muito rápida. O meu irmão mais velho falou, você está com depressão. E eu, depressão o quê? Que sintomas apareceram para você ter essa ideia? Imagina um cara que fica durante mais de 12 anos, todo rotina, final de semana jogando, treinando de 2 a 3 vezes por dia, tendo uma alimentação super regrada, de repente para. De você falar assim, o que acontece no sábado? O que as pessoas fazem sábado? Não sabia. Que você se privava do sábado justamente para estar treinando, né? No domingo, será que o pessoal ainda vai se reunir na casa da minha avó? Então ficava assim. E aí você se dedicou muito ao esporte, sua carreira ficou profissional, ficou um pouco de lado, você está tendo que recomeçar, aí você vai recomeçar, você está com 30 e poucos anos, ganhando que nem um recém-formado. Então tudo isso mexe muito na cabeça. Aqui em São José mesmo tem um ex-jogador que foi altíssimo nível australiano, que ele conta a história de dois ou três amigos dele que se mataram. Puxa vida. Olha só. Por depressão depois de ter saído do esporte. Ou seja, não basta apenas você ter o conhecimento do esporte ou o conhecimento acadêmico do esporte, mas também a psicologia do esporte. Exatamente. Para você lidar com o depois. Exatamente. O depois, e assim, você tem que mostrar para o atleta que existe a vida depois. Entendeu? Então ele tem que pensar nisso. E o mais importante, nessa hora que o cara para, ele tem que ter um apoio. O meu irmão mais velho foi fundamental nessa parte, porque ele conseguiu ver de fora que eu estava caindo e ele me puxou. E ele foi um cara que falou, não, cara, começa a estudar, começa tudo mais. E aí foi quando eu falei, não, realmente, eu vou estudar essa área que eu sou apaixonado, que é o esporte. Mas eu vou continuar estudando uma coisa que sempre me atraiu muito, que foi a filosofia. Sempre eu fui atraído pela filosofia, pensei em fazer filosofia, não fiz filosofia por uma questão circunstancial. Eu poderia ter feito filosofia, passei antes da faculdade do que eu prestei filosofia, eu passei em esporte. A filosofia era a minha segunda opção. Então vamos lá, posso falar um pouco aqui do que você fez? Pode. Aí você vai dando o respaldo aí do que você quiser. Graduação em Ciência do Esporte pela Universidade Estadual de Londrina. Isso. Em 2005. Com experiência na área de treinamento desportivo e fisiologia, com ênfase em fisiologia do esforço, mestre em ciências da reabilitação pela Universidade 9 de Julho, e você fechou o doutorado 2020. em ciências da reabilitação pela 9 de Julho. Isso. Ou seja, fechou É uma o ciclo máquina. acadêmico, né? Ainda tem, né? Tem um pós-doc aí. Tem, mas vamos lá. O que isso repercutiu no sentido de trazer para você essa autoestima que fez com que o ex-atleta fosse um profissional do conhecimento? Uma coisa que um atleta que chega num nível de jogar na seleção brasileira e tudo mais tem é uma exigência própria por alta performance, por desempenho mesmo. Cara, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bom. E isso é uma coisa que eu sou apaixonado no esporte. Eu vejo criança fazendo introdução no esporte, você percebe, a criança que tem isso, eu quero ser bom. Eu quero ser bom. Essa criança que vai deslanchar dentro do esporte.
Eu tentei fazer com que eu cheguei no mais alto nível que eu poderia jogar, né, que eu poderia chegar como atleta, sendo um brasileiro jogando no Brasil. Eu falei, cara, eu vou chegar no mais alto nível que eu posso chegar na minha carreira. Qual que é o mais alto nível? Aqui no Brasil é realmente fazer um doutorado, tem um pós-doc, assim, que é um pouco mais raro, conseguir até entrar. E aonde mais que eu posso chegar? Cara, como empresário ali, eu tenho um sócio, né? Mas sim, por que a minha academia não é a melhor de São José? Não, tem que ser a melhor de São José. Então, quando eu abri a minha box, eu falei, cara, minha academia tem que ser a melhor de São José. Ou seja, aquele rigor do atleta continua como no mundo mental do empresário. E você vê, Abrantes, que assim, até as pessoas que eu entrevisto também, você vê que as que foram atletas têm uma mentalidade diferente, sabe? São pessoas que não desistem fácil. Não. Porque viveram ali, sei lá, 15, 20 anos naquela cobrança diária. E até a própria cobrança, né? E isso que você falou, Henrique, eu estava pensando aqui, você falando um pouco do pós-carreira, né? Da depressão e tal. Você vê que no Brasil há uma dificuldade muito grande de as pessoas enxergarem isso aí, que tem que ter um trabalho, né? Em todos os tipos de esporte que existe hoje, para quê? Para pensando na hora que o atleta, né, ele serviu o país dele no pós. E eu acho que as pessoas não pensam nisso, né? Não, aqui no Brasil a gente talvez um pouco de herança positivista. A gente pensa muito nas coisas momentâneas e nas coisas circunstanciais e não pensa na vida como um todo. Aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação. A gente não é algo separado, né? Nosso espírito, nosso corpo, nossa carreira, é tudo uma só. Nossa família está englobada com tudo. Quantos empresários, você que está no meio empresarial, você não conhece que na hora que o cara tem que aposentar e o cara entra numa depressão? Exato. Quantas pessoas você não conhece na hora que os filhos saem de casa, a pessoa entra numa depressão? Inclusive, um dos temas mais importantes hoje na discussão do mundo corporativo é a transição de carreira. Muita gente que está há 20, 30 anos e alcançou um nível de direção, de gerência, de CEO, tudo, e sente que de repente entrou num gap aí, num vazio. Exato. Que não preenche mais as necessidades. Não preenche. Vai fazer outra coisa. E aí vai ter que ter terapia, tem que ter coach de carreira, tem que ter uma transição muito bem feita. Exatamente. Para manter a qualidade emocional, né? Isso, você vê que tem gente já olhando do lado de fora, mas às vezes o cara que está passando por isso, ele não percebe. Não percebe. Ele não percebe. E sofre. Sofre muito. E é um momento ali que o cara encara uma mudança de vida que, se ele não está preparado, se ele não tem um suporte da família, ele pode ter uma queda brusca de vida, né? Ele pode ter um naufrágio. Então, um naufrágio existencial. Isso acontece realmente com muitos atletas, né? Muitos. Você vê que o cara, às vezes, o cara engorda muito, o cara cai. Não, o Garrincha. Bebe muito. Bebe muito. Caiu, né? Então, você pega muitos atletas, você vê que o cara engorda, o cara se destrói fisicamente, porque ele não consegue manter o ritmo de treino que ele tinha, mas a alimentação dele, ele continua aquela quantidade e a qualidade cai muito, porque o cara não tem mais aquela exigência. Eu conheci um senhor que aposentou-se da Embraer. Sabe o que ele fazia quando... Primeiro dia lá, ele pegou o ônibus, parecido com o ônibus que ele pegava para ir para a empresa. E chegava lá, não ia entrar mais, porque já tinha sido retirado do cartão. Ele voltava a pé, na Avenida dos Astronautas. Olha só. Até chegar a hora do almoço e ir para casa. Durante um tempo. Para não entrar em contato com o vazio do nada mais a fazer. Imagine que situação. E você vê, eu vejo pelo menos, o Abranches e Henrique, que essas pessoas que saem dessas grandes empresas ainda tem muito que agregar para outras empresas. Muito. Você entendeu? Meu trabalho. E às vezes, assim, você tem um certo preconceito, passou dos 60, passou dos 70. Não. O conhecimento e a bagagem que ele tem, principalmente nos processos de negócio da empresa, é fantástico. E é a sabedoria que principalmente os jovens precisam hoje. Entendeu? Aquela ansiedade, porque o jovem hoje é muito ansioso, né? Ele tá muito querendo, não quero. Não, tem que chegar aqui sim, ó. Tá vendo aqui, ó? Meu filho, eu já passei por isso, entendeu? Então isso é muito importante, né? Essa bagagem, porque
eu vejo que essas pessoas estão já no nível que a gente fala que ele já adquiriu a sabedoria, né? Olha, dobradinha Cláudio Rosa Carlos Abranches. Nós estamos falando com você. Se você está passando agora aqui por esse podcast, seja muito bem-vindo. Estamos conversando com Henrique Dantas Pinto, que é especialista em fisiologia do exercício, do esporte, graduado nisso, pós-graduado nisso, campeão, tem mestrado, tem doutorado. Ex-campeão, né, Henrique? Por que nós estamos falando disso? Eu estou dando esse toque aqui. Porque nós estamos aqui, ao sabor da Doco Café, nós estamos fazendo uma reflexão muito séria, que é uma reflexão da vida. Do quanto vale a pena a gente buscar a automotivação, buscar recursos internos. E aí eu quero te perguntar sobre a filosofia, porque você falou de filosofia aí, e é algo que me toca muito. Para a gente poder dar conta desse mundo tão vazio em que a gente vive. Exato. Porque muitos jovens, você citou o jovem aí, muitos jovens hoje não conseguem sair dos recursos mínimos e precários que uma sociedade do consumo, da visualização exagerada, oferece através de um celular. São essas ferramentas de redes sociais que não acrescentam em nada. E se você tivesse a motivação suficiente para entrar e encontrar recursos para você segurar essa onda do pós-esporte, por exemplo, a depressão passaria longe, meu amigo. Com certeza. Nós estamos falando com muita convicção disso aqui. Ele tem experiência nessa área, eu também tenho experiência nessa área. Já entramos e já saímos de empresas e já aprendemos a lidar com o vazio do dia seguinte. Mas esse cara aqui foi buscar na ciência e na filosofia recursos internos que o remeteram ao âmbito do autoconhecimento para dar conta disso. Onde a filosofia entrou e calçou a tua vida para você se manter equilibrado? E outra coisa, por que você gosta tanto dessa área, Henrique? Não, sabe que a filosofia é paixão assim de adolescente mesmo. Eu era atleta já na adolescência e eu adorava as coisas de filosofia que Henrique, vem jogar, Henrique. Não, tô lendo Platão agora, não posso. E assim, mas eu não tinha orientação, como não tinha internet nessa época, você pegava aqueles livros de Platão, Aristóteles, você, cara, não entendia nada. Mas eu gostava muito disso. Nas aulas de filosofia do Colégio Instituto São José, você adorava, é a aula que eu mais gostava. Então eu continuei lendo alguma coisa. Eu pegava de vez em quando, ia na livraria, e aí pegava um livrozinho lá de filosofia e ficava ali lendo, né, passando longe, não entendendo quase nada, mas eu nunca abandonei isso totalmente. E aí nessa busca, no uma aposentadoria do rugby, eu fui fazer um retiro de silêncio, né? São 3 dias no mosteiro. E aí lá tinha um padre que ele foi meu orientador espiritual. E ele falou, cara, as dúvidas que você tem os questionamentos que você tem são questionamentos super... O mosteiro de padre? É um mosteiro, não são padres monges, né? São mosteiros da obra dos Santos Anjos, mas eles vivem no mosteiro. E aí você faz lá retiro de silêncio, né? E aí você tem uma orientação espiritual, e aí ele falou assim, as dúvidas que você tem são dúvidas super normais, os questionamentos que você tem são super tranquilos para a fase da vida que você está. Eu gostaria que você lesse esse livro aqui, A Exposição do Credo, de Santo Tomás de Aquino. Então, eu que era um cara que adorava ler ali Platão, Aristóteles, sem entender nada, caí ali, Santo Tomás de Aquino. E aí eu peguei esse livro e falei, cara, isso aqui é desafio, eu vou entender tudo que está aqui. Autor da Suma Teológica, Olha tem só. mais ou menos 4.000 páginas. E um livro só de verbetes. São 1.200 verbetes. Então, excelente. É a maior mente que já passou pelo planeta Terra. E eu falei assim, eu vou ler isso aqui na garra. E eu vou entender. Então era aquele livro que você ficava 10 minutos para ler um parágrafo, parava, respirava, ia lá ler de novo. E eu estava aposentado do rugby, ainda não tinha voltado a atrapalhar, estava só fazendo fisioterapia. Eu falei, cara, eu vou entender isso aqui. E aí eu entendi. E todos os questionamentos que eu tinha sobre a vida interior, sobre a fé, estavam ali respondidos naquele livro. Então, nessa hora, eu entendi o que é o vazio, o que preenche o vazio existencial e o que esvazia a gente na gente mesmo. Henrique, só explica para as pessoas que estão assistindo a gente. Esse vazio que você sentiu era exatamente o quê, cara? Só para contextualizar o que você está falando, cara. Porque às vezes eu estou falando isso porque às vezes a gente mesmo sente isso e não sabe o que é, entendeu? O que acontece? O que preenche o ser humano não é algo material.
Não é algo material. E a gente tenta preencher com algo material. Quando a gente preenche o nosso interior com algo material, aquilo não preenche, aquilo cava mais. Então, quando você preenche com festa, com bebida, com... Quer dizer, você tá ali superficialmente dinheiro, tratando... Você está só cavando mais, porque aquilo, na hora que aquilo acaba, você fica com vazio de novo. Então, você busca mais. Aí você acha que você está preenchido ali na balada, você acha que você está preenchido na hora que você está comendo uma comida boa, mas rapidamente aquilo se esvai e você volta a sentir aquele vazio. Só que na hora que você preenche com coisas que são imateriais, é a hora que você se sente sustentado. É a hora que... Porque o ser humano não é que nem uma árvore que tem uma base de sustentação no solo. A base de sustentação do ser humano está no alto. Está em Deus. Então, ou você preenche o seu vazio de Deus, você preenche o seu vazio com amor, ou você vai cair. Não tem meio termo. Então, ali naquele momento eu percebi que até então minha vida era voltada como vive um animal, foge da dor e busca o prazer. Era assim. E como atleta, eu tinha muita intensidade em tudo que eu fazia. Então, cara, vou treinar com muita intensidade. Vou curtir com muita intensidade. Então eu buscava em viagens. Quer dizer, aquele hormônio do prazer estava sempre presente ali. Eu viajei, todo lugar que eu ia jogar, eu tentava adiar minha passagem e ficar um pouquinho mais. Então, assim, eu viajei em vários lugares do mundo e ficava ali. E você acha que isso te preenche no primeiro momento, mas depois você percebe que aquilo não te preencheu. E aí, na hora que você começa a buscar no conhecimento imaterial, numa vida mais de oração, numa vida intelectual mesmo, de você estudar coisas, aquele bem imaterial se conhecer. É o que te preenche. Se conhecer também. Olha, né? eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós estamos caminhando por fim desse bate-papo, que não termina aqui, evidentemente. Esse fim é só o começo. Esse fim é só o começo. Aqui, mas a gente tem que dar um fim, por quê? Porque a vida é assim, né? A gente tem reuniões que terminam, começam e terminam. Exato. A gente tem contratos a assinar que tem que avaliar, tem que fazer mil coisas. Coisas do business. Carreiras que começam e terminam. A gente tem que fazer. Mas a porta fica aberta para outros detalhes dessa conversa. Até porque grande parte dos atletas que hoje conhecem o mundo que você viveu não tem a menor preocupação e interesse em ter uma vida mais espiritualizada. Mas eles também não estão preparados para encarar o vazio que vem depois se não tiverem um suporte. Por isso que eu quero pedir a você, como ex-atleta, porém como um homem em forma na vida prática, objetiva. E continua em forma mesmo, hein, Henrique? Fala aí. Eu continuo. Empresarial. Dicas importantes para quem está nesse mundo e ainda não atentou para isso. Peraí, esse cara está falando coisas que parece que está chegando a minha hora. O que eu devo fazer para poder me manter num padrão de equilíbrio, de serenidade e encarar os desafios do mundo de uma maneira legal? E até, Henrique, a parte que você falou, aquela vida saudável que você tem durante atleta, o que fazer pós-atleta, entendeu? O que eu falo, a dica que eu sempre faço é o seguinte: você tem que ordenar a sua vida. Uma pessoa prudente, nunca um ato prudente vai ser ruim. Nunca. Então, uma pessoa prudente, ela vai ordenar a vida dela e vai dar conta de estimular todas as áreas que devem ser estimuladas. Pode parecer difícil isso, você equilibrar o relacionamento com a sua família, equilibrar o relacionamento consigo mesmo, o relacionamento com Deus, um relacionamento com a sua empresa. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas o que eu oriento todo mundo é que busque a ordem. Então, a ordem... você vai dar ênfase em prioridades, então você vai ter mais desgaste naquilo que é prioritário e você vai deixar como secundário aquilo que realmente é secundário. Então você vai organizar a sua vida para você poder estimular tudo. O que significa isso? Basicamente, é você manter uma rotina de estímulo de vida espiritual, de vida intelectual e da vida física. Então é aquele, vamos dizer assim, aquele conselho que você deve ter. O meu professor de filosofia, hoje em dia eu faço um curso de filosofia com o professor Guilherme Freire, ele fala 1 hora de estudo, 1 hora de oração e 1 hora de exercício físico.
Então, assim, pode ser que no começo você não consiga fazer isso. Mas pelo menos... Assim, faz lá 20 minutos. Qual livro você está lendo hoje em dia para estimular seu intelecto? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Então, ou seja, quanto tempo você guarda do seu dia para você fazer uma oração? E quanto tempo você guarda do seu dia para você se exercitar? Então, se você conseguir organizar isso, você vai ver com clareza aonde você precisa se exigir mais e aonde você pode deixar um pouquinho de lado. Tem muita gente que, por circunstâncias, vai treinar 3 vezes por semana e vai estar muito bom. Vai ter gente que vai precisar treinar 5 vezes por semana. Vai ter gente que vai conseguir ler 1 hora por dia. Vai ter gente que vai conseguir ler só 15 minutos por dia. Cada um tem seu ritmo. Cada um vai pegar a sua circunstância. Mas você tem que dar um jeito de equilibrar a sua vida no seu corpo, a sua vida intelectual e a sua vida espiritual. Não deixando nenhum dessas 3 áreas cair. Tá. Olha, aí, o Se tem Abrantes, alguma eu ideia, só dar um toque aqui pro pessoal que está em casa. Vindo ao encontro disso tudo que parte disso que o Henrique falou, do tempo e gerenciar o tempo, tem esse livro aqui, ó, que eu indico para vocês, ó, Produtividade para quem quer tempo. Se você, leia esse livro, é muito bom. Aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Exatamente, entendeu? Produtividade para quem quer tempo, tá aí, ó. Sugestão Para quê? Para saber alocar o seu tempo adequadamente. Coisa que a gente às vezes se perde um pouco, né, Henrique? Muito. Eu quero lhe dizer que eu assisti alguns jogos seus pela televisão. Acompanhei trabalhando na televisão, a gente tinha acesso a isso. Eu ficava lá vendo ao vivo lá, aquela chuvarada danada, se correndo naquela lama. Mas a gente torcendo por você. Parabéns pela sua experiência de vida. Sobretudo pelos troféus, pelas grandes conquistas que você está conquistando ainda. E essa jornada sua de sucesso, né? Não mais no campo, no rugby, mas na sua jornada de vida. Porque isso pode ter certeza, está inspirando muita gente que nos acompanha e que quer ter uma referência. Referências práticas, objetivas, nada muito etéreas, mas que se for remeter a isso, tudo bem, que seja bem-vindo também. Importante ter gente como você. Aqui, a gente olhando e sabendo que um conteúdo, é né, possível Abrantes? vencer. Um conteúdo. Tá bom? Não, um recado assim que eu deixo pra galera aí de casa, pra você que tá assistindo mesmo, busque a alta performance naquilo que você está fazendo hoje. Não fica devaneando, sonhando muito lá longe, não. Então é o seguinte, tocou o despertador, qual que vai ser a sua luta? É levantar na primeira hora que toca o despertador. No primeiro momento, vai ser a primeira vitória do dia. Então se a sua luta é para comer bem, na hora do almoço, olha para o seu prato, vê, é isso que eu tenho que comer? Se você tá ali no seu prato uma coisa que não tá na sua dieta, tira. Então, assim, são essas pequenas vitórias que vão somar e vão fazer com que você tenha alta performance. Exatamente. E essa alta performance, na hora de acordar, na hora de comer, na disciplina de dormir, no tempo que você gasta no seu celular, essa alta performance você carrega para tudo. Você carrega para sua vida de estudo, para sua vida espiritual, para o seu relacionamento. Essa alta performance é o que tem que ter. É essa busca. Tivemos uma alta performance hoje. Com certeza, Abrantes. Wilson Scoff com alta performance. Obrigado, Henrique. Valeu. Obrigado a vocês. Gente, ó, grande abraço. Obrigado, gente. Valeu.